Oi, 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 muita graça e muita paz, seja bem-vindo ao canal Multiforme Graça de Deus. Eu sou da Silva e peço que se inscrevam no canal, dê um joinha, comentem e compartilhem o vídeo, amém? Valeu, valeu, valeu. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o livro, o capítulo 1, versículo 1 do livro histórico de João, né? Porque o povo está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Que eu já falei tantas vezes que não era, mas vamos lá, a própria Bíblia vai dizer que não é. Que a Bíblia, papel, não é a palavra de Deus. Amém? Capítulo 1 do livro histórico de João, versículo 1 diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa Bíblia é a Bíblia King James, tá? Agora eu vou ler na versão internacional. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aqui já está dizendo que a Bíblia papel não é a palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Por que que a Bíblia não é a palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus quem revela para a gente, não é para aqueles que têm um entendimento iluminado, é ela quem revela no nosso entendimento. E quem é? Vamos ler aqui que a palavra, a palavra letra está machucando e continua a machucar as pessoas. Veja só. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, o apóstolo Paulo falando lá, né, para os coríntios. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Tá, e o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que é exatamente por conta dessa letra aqui, só a letra, sem a revelação do Espírito Santo, só a letra, que muitos estão sofrendo, tão acorrentados, tão com medo, porque eles leem a letra, eles estudam a letra, mas não tem a revelação do Espírito Santo, porque quando a Bíblia diz que a palavra era Deus e que é Deus, está dizendo que era o próprio Espírito Santo. Sem ele revelar esta palavra aqui, meus queridos, ninguém entende bulhufas. Veja o que aqui diz, aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 22. Não, capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo falando para os Efésios, do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. E quem é a operação do poder? O Espírito Santo. Quem era que revelava para Paulo? O Espírito Santo. Quem era que guiava Paulo com a verdadeira palavra de coragem, verdadeira, sem nenhum apoio? O Espírito Santo que fazia isso. Então, esta palavra, esta Bíblia que nós temos, que é o papel impresso, ela é simplesmente um papel impresso. Agora, os versículos que você lê, por trás de cada versículo existe a revelação por conta do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem revela, porque a palavra mata. E é por conta da letra, tá? A palavra da letra, ali só da letra aqui, da letra, ela mata, está matando muitas pessoas, tá? Quando fala mata, não é pegar uma faca, um revólver e atirar, não. Estão machucando as pessoas, porque eles estudam só a letra, dizendo eles que é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem que estar dentro da gente, que é o próprio Espírito Santo dentro da gente, aquele mesmo Espírito que estava dentro de Jesus de Nazaré na época, há 2000 e poucos anos atrás. Aquele Jesus que morreu na cruz. O Espírito Santo estava nele. E esta palavra aqui que nós lemos, é letra. Portanto, por trás de cada versículo tem que haver a revelação do Espírito Santo. Ou então o homem fala o que está na letra. E a Bíblia diz que a letra mata. 2 Coríntios 3:6. A letra mata. E exatamente por conta disso que muita gente estão com a mente cauterizada.
porque eles leem e põem para fora aquilo que a letra mandou ele botar para fora. Sai dos lábios dele o que a letra mandou ele botar para fora. Mas não foi a palavra que mandou, que é o próprio Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo quem enviou para o entendimento dele para ele falar a palavra verdadeira. Por isso que tem que haver o Espírito Santo. Essa palavra aqui, ela não é a palavra. Ela é apenas um livro impresso. Tá certo? Tem letras, tudo bonitinho, mas é letra. É letra. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica. É por conta disso. Entendeu? Tem que haver a revelação do Espírito Santo, não se enganem. Não é só pegar a Bíblia e estudar, como se estuda um jornal, não. Tem que haver a revelação do Espírito Santo aqui no seu entendimento iluminado, o qual foi iluminado antes da construção do mundo. Efésios 1:4. E também tem Efésios 3:18, não, 1:18, que está dizendo que o entendimento foi iluminado com o quê? Com o Espírito Santo. E essa palavra, só ela, não é só letra? Então a letra mata, mas o Espírito vivifica, o qual é quem revela as profundidades, pérolas da graça de Deus. Graça e paz, se inscreva no canal Multiforme Graça de Deus, comentem e faça parte desta família, não é? Se inscreva, comente e compartilhe o vídeo. Graça e paz. Valeu, Brasil! Cheguei!